A nossa aula de hoje será sobre o Sol e o dia. Vocês sabiam? Antes, desculpa, nós vamos precisar da nossa apostila e nós vamos iniciar lá na página 21, tá? Vocês sabiam que há muito tempo atrás as pessoas pensavam, quando olhavam para o céu, que era o Sol que se movimentava e não a Terra? Só que hoje nós sabemos que isso não é verdade, que quem se movimenta é o planeta Terra. Aqui tem uma linda representação sobre isso. O Sol e a Terra aqui, tá? Então, aqui é uma representação do movimento diário do Sol. Esse movimento é aparente, ou seja, apenas temos a impressão de que o Sol se move. Quando a gente olha, a gente não pensa assim, o Sol se movimentou. Mas não é verdade, turminha. Quem se movimenta somos nós, tá? O sol vai surgindo no leste e ficando mais alto no céu, até o meio-dia, né, que é o sol mais forte. Aí ele se põe a oeste, no final da tarde, tá? Então ele nasce no leste e se põe a oeste. E meio-dia ele está aqui no meio, sol bem forte. Depois, não deixem de ver esse RA. É muito, 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 muito legal. Vocês vão gostar demais. Bom, então, antigamente, as pessoas pensavam que quem se movimentava era o Sol e que a Terra ficava paradinha, tá? Pensava que o Sol se movimentava em torno da Terra e não o contrário. Só que hoje em dia, a gente sabe que isso não é verdade, que quem se movimenta é a Terra, tá? Então, nós temos a impressão de que o Sol se movimenta porque a Terra gira em torno de um eixo imaginário. Não existe isso aqui, turminha. Nós é que imaginamos, tá? Como um peão. Alguém já viu o peãozinho girando? Então, depois, também, eu não sei se é nessa página, não. Vai ter uma página aqui que vai pedir para acessar um QR Code, tá? Mesmo assim, eu vou deixar disponível na intranet um videozinho que vai mostrar bem isso aqui. Então, não deixem de acessar o vídeo de complemento que eu vou postar junto com essa aula, tá? Então, a Terra tem um eixo imaginário, imaginário porque não existe, a Terra não está marcada ao meio, né, turminha? É imaginário, tá? Então, a Terra ela fica girando em torno dela mesma. Para esse movimento, nós damos o nome de rotação. E ele é responsável pelos dias e pelas noites. Sabe por quê? Vocês estão vendo aqui que parece ter uma sombrinha? Quando, por exemplo, quando o Brasil está desse lado, é noite. E quando a Terra gira, que nós estamos aqui, aí é o dia. Então, o movimento de rotação, ele é o que caracteriza os dias e as noites, tá? Então, dando continuidade. Tem uma pergunta muito interessante. Por que nós não percebemos que a Terra gira? Bom, quem já viajou percebe isso aqui, ó. Quando a gente viaja, a gente olha pela janela do carro, né, pelo vidro do carro, a gente não pensa, não parece que está tudo se movimentando, mas que não é o carro. Não parece que está tudo correndo e que nós estamos parados? É a mesma coisa que acontece na Terra. A Terra se movimenta, mas dá a impressão que é o Sol, que são as nuvens, ou etc, etc, etc. Menos a Terra, né? Então, nós não percebemos, mas a Terra gira o tempo todo, sem parar nenhum segundo, tá? Aliás, enquanto eu estou aqui gravando essa aula para vocês, e depois, quando vocês estiverem assistindo, a Terra estará girando. Só, só que ela gira tão imperceptível para nós, tá? A gente não percebe.
mas a gente está se movendo pelo espaço. A Terra, ela faz parte do universo. Ela não está solta no espaço. Estão todos ligados, todos os planetas, tá? Então, nossos sentidos nos enganam, assim como na viagem, quando nós estamos no carro. Tá bom, turminha? Bom, aqui também tem algo muito interessante. Eu quero muito que vocês acessem o QR Code. Eu estava agorinha aqui, acessando, tá? Vocês vão adorar. Quem já ficou no sol sabe que nós temos uma sombra, né? E vocês sabiam que à medida que o sol muda a posição no céu, a sombra das árvores, dos objetos também muda de posição? E quem acessar esse QR Code vai ver o quanto isso é legal. Aí tem gente que criou o relógio do sol baseado nisso, pela sombra do sol. Quem puder, dá uma pesquisadinha sobre relógio do sol. E se vocês quiserem saber mais sobre isso, eu posto também. Pede para mim na intranet que eu mostro para vocês, tá? Se uma pessoa parar no mesmo lugar em horários diferentes, ao longo do dia, a sombra terá diferentes posições, como aqui. Por quê? Porque o Sol se movimenta? Será? Vocês já sabem, né? Então, duração do dia. Dando continuidade ao nosso estudo sobre rotação, sobre dia, sobre noite, sobre movimento da Terra. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o movimento da Terra. Tem gente que diz assim: ah, a Terra é redonda. Não, turminha, ela não é totalmente redonda, não. Ela tem um formato aproximado de uma bola, tá? De um círculo. Mas ela não é tão redondinha assim. É que de longe, as fotos de satélite, ou quando algum astronauta está lá de cima e mostra a Terra, ela dá a impressão assim, mas ela não é totalmente redondinha, não, tá? Mas é bem próximo de uma bola, assim, de uma esfera, né? Bom, por isso, o Sol não ilumina o planeta o tempo todo. Lembra que eu falei para vocês? Olha aqui o Sol, lindão. Então, quando nós estamos aqui, é dia para nós. Mas e quando a Terra se movimentar e nós ficarmos aqui, será noite para nós, tá? E vice-versa, né, turminha? Todo mundo sabe que quando é sol aqui, é noite no Japão, né? Por quê? Porque nós estamos em lados opostos no planeta Terra, tá? Bom, então o sol não consegue iluminar a Terra o tempo todo, justamente porque ela tem esse formato arredondado, tá? E nem todos os lugares recebem luz ao mesmo tempo. À medida que a Terra gira em torno do seu eixo, aquele eixo imaginário que eu falei para vocês, as regiões iluminadas deixam de receber luz, ao mesmo tempo que as regiões que estavam escuras passam a ter luz. Lembra que eu falei para vocês do Brasil e do Japão? Então, quando aqui está amanhecendo o dia, no Japão está anoitecendo, de tão longe que nós estamos do Japão, tá? Aí aqui tem uma representação do que é a rotação, esse movimento. Eu fiz muito rápido, turminha, não é assim não. O movimento que a Terra faz em volta dela mesma. E sabia que esse movimento dura mais ou menos 24 horas? Seria o tempo, a duração do nosso dia? Pois é. A Terra leva aproximadamente 24 horas para dar uma volta completa em si mesma. Esse tempo corresponde a um dia. Observando a imagem anterior, a gente percebe que no Brasil é dia e no Japão é noite. E quando a Terra girar, no Japão vai ser dia e no Brasil vai ser noite, tá? Outro QR Code, não deixem de acessar. E também não deixem de assistir o meu vídeo. Ele é pequenininho, mas vocês vão gostar.
tá, turminha? Hoje não tem exercício para vocês fazerem, porque tem o app, né? E aí vocês realizarão o app, tá? Aí na próxima semana eu vou passar os exercícios, tá, turminha? Então, assim, é uma aula gravada, então vocês podem assistir muitas vezes. Eu amo ciências e acho que vocês também. Então, assistam de novo. Se tiver alguma dúvida ou alguma curiosidade, me chama na intranet, tá? Façam um app, hein, turminha? O nosso app tem muito a ver com o assunto de hoje, tá? Até!